8. Restauração microbiana. N. À noite de 29 de novembro de 2006, Peggy Canhai, uma advogada de 35 anos, dirigia na chuva a caminho de um encontro com um cliente na ilha de Maui, no Havaí, quando foi atingida por um motociclista que vinha a 260 km por hora. Presa nas ferragens de seu carro, sangrando na cabeça e pela boca, ela perdia e recobrava consciência. O jovem morreu na estrada em meio aos destroços de sua moto. Em 2011, após 5 anos de cirurgias para reparar os ferimentos na cabeça e nas pernas, o pé esquerdo de Peggy necrosou, com a vida ameaçada pela disseminação da sepse. Ela não teve escolha senão se submeter a uma cirurgia para amputar parte do pé e ligar os ossos do tornozelo. 3 dias após a operação, Peggy ficou gravemente doente, com náusea e diarreia. Sua enfermeira ficou horrorizada e no dia seguinte convocou o cirurgião, que assegurou à paciente que se tratava apenas de uma reação à medicação, anestésicos, antibióticos e analgésicos. Na mesma noite, ela recebeu alta e foi para casa, com diferentes remédios. Algumas semanas depois, Peggy parou de tomar os remédios apesar da dor no pé, na esperança de que as coisas melhorassem. Não melhoraram. A manhã seguinte marcou o início de 2 meses de até 30 episódios diários de diarreia. Peggy perdeu 20% do peso corporal, seus cabelos caíram, seus nervos ficaram agitados e sua visão ficou embaçada. O médico insistiu que ela tinha sintomas condizentes com abstinência de opiáceos, mas depois concluiu que se tratava de síndrome do intestino irritável ou de doença do refluxo gastroesofágico. Peggy recusou a medicação para a diarreia, certa de que mascarar os sintomas da doença apenas agravaria o quadro. Vários meses depois, ela foi enviada a um gastroenterologista no hospital, onde fizera a cirurgia do pé. Após uma colonoscopia, um procedimento em que o interior do cólon é examinado com uma pequena câmera, Peggy encontrou a explicação para a diarreia grave. Ela tinha Clostridium difficile, ou C. diff. C. diff é aquela bactéria particularmente nociva que já mencionamos no capítulo 4, capaz de causar uma infecção terrível e potencialmente letal. Sempre à espreita, é uma presença constante em hospitais e no intestino de pessoas saudáveis. Vários truques lhe dão uma vantagem em relação a outros micróbios. E a equipe de limpeza do hospital. Para começo de conversa, nas últimas décadas, uma nova cepa mais resistente e perigosa que as versões anteriores se desenvolveu. É bem provável que tenha sido uma mutação em reação à constante corrida armamentista entre as bactérias e os antibióticos que lançamos contra ela e seus primos. No momento, a C. diff está na frente. Seu outro truque, que ela compartilha com até 1/3 das bactérias que vivem no intestino e muitos patógenos,
é o fato de ser capaz de formar esporos. Como um tatu assustado enrolado em sua carapaça, a C. diff se envolve em uma espessa camada protetora para sobreviver quando os tempos ficam difíceis. Produtos de limpeza antibacterianos, ácidos estomacais, antibióticos de temperaturas extremas não conseguem afetar esses esporos, deixando as bactérias a salvo até o perigo passar. As circunstâncias de Peg eram típicas. Ela receberá antibióticos durante a cirurgia e depois passará vários dias no hospital. Os antibióticos, além de impedirem que seus ferimentos infeccionassem, destruíram sua flora intestinal, deixando-a vulnerável à invasão da C. diff. Como uma erva daninha, essa bactéria havia feito uma confusão em seu intestino antes que os micróbios benéficos pudessem restabelecer suas colônias. O gastroenterologista prescreveu a Peg vários tratamentos com altas doses de antibióticos para livrá-la da infecção por C. diff. Mas essa abordagem fracassou e a paciente acabou ficando ainda mais doente. À medida que a visão e a audição de Peg se deterioravam e seu peso se tornava perigosamente baixo, ela e seu marido perceberam que precisavam tomar medidas drásticas para restaurar os micróbios em seu intestino e expulsar a C. diff. A questão era como. O dilema de Peg Canhai não afeta apenas as vítimas da C. diff. Muitas outras pessoas que sofrem de doenças do sistema digestivo e outros distúrbios resultantes de um ecossistema microbiano danificado também se empenham em descobrir como desfazer o mal e reintroduzir uma colônia saudável de amigos microbianos. Sem dúvida, manter uma boa alimentação e evitar antibióticos desnecessários são medidas fundamentais para preservar uma microbiota saudável. Mas e se sua colônia já foi dizimada? E se espécies importantes há? Muitos já partiram e oportunistas tomaram seu lugar? E se o seu sistema imunológico já não sabe ao certo quais são os inimigos e quais são os aliados? Cuidar das ruínas de uma comunidade microbiana antes próspera talvez seja um pouco como borrifar água nos brotos ressequidos de uma planta abandonada. Às vezes a única opção é recomeçar, preparar a terra e plantar novas sementes. Em 1908, Ilya Michiko publicou um livro com um título estranhamente positivo, algo que não era característico do biólogo russo. Ele havia tentado suicídio 2 vezes, por uma dose excessiva de ópio e deliberadamente se infectando com febre recidiva, num esforço por se tornar um mártir da ciência. No entanto, seu terceiro livro, O Prolongamento da Vida, Estudos Otimistas, tratava não de apressar a morte, mas de adiá-la, e talvez fosse uma tentativa para melhorar seu astral à medida que se aproximava de um confronto final, desta vez inevitável, com a própria mortalidade. Michiko, que ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho sobre o sistema imunológico no mesmo ano da publicação de seu livro,
compartilhava com seu antigo mestre Hipócrates a ideia de que a morte reside no intestino. De sua perspectiva relativamente moderna e esclarecida, Michiko suspeitou de que os recém-descobertos micróbios do intestino seriam a verdadeira causa da senilidade. Das alturas metodológicas da ciência do século XXI, ler o Tratado de Michiko é uma experiência alarmante e às vezes divertida. Embora sua hipótese seja interessante, faltam-lhe provas para sustentá-la e ela parece se basear em algumas conclusões equivocadas, como a ideia de que morcegos não têm intestino grosso, possuem pouquíssimos micróbios e, mesmo assim, vivem mais que outros mamíferos pequenos. É a presença de micro-organismos e o intestino grosso que os abriga, a responsável por trazer a morte prematura a populações mais densas de mamíferos, ele supunha. Então qual seria a função do intestino grosso? Em resposta à pergunta, formulei a teoria de que o intestino grosso aumentou nos mamíferos para possibilitar que esses animais corressem por longas distâncias sem terem que parar para defecar. O órgão, então, teria simples função de um reservatório de refúgio. Michiko não foi o único a achar que os micróbios do intestino faziam mal à saúde. Uma importante hipótese nova sobre a causa de uma série de doenças, tanto físicas quanto mentais, vinha circulando entre médicos e cientistas. Denominada autointoxicação, seu princípio central afirmava que o cólon seria, nas palavras de um médico francês, um receptáculo e laboratório de venenos. As bactérias do intestino estariam apenas apodrecendo os restos de comida e criando toxinas que causavam não só diarreia e prisão de ventre, mas fadiga, depressão e comportamento neurótico. Em casos de loucura ou melancolia profunda, era comum que a remoção cirúrgica do cólon fosse prescrita, conhecida como procedimento de curto-circuito. Apesar da taxa de mortalidade assustadoramente alta e de um alto impacto na qualidade de vida dos pacientes, os médicos da época achavam que essa intervenção radical valia a pena. Longe de criticar o grau de respeito ao método científico de um vencedor do Prêmio Nobel, mas as experiências de Michiko em microbiologia intestinal, ao menos nesse livro, mal atendiam a padrões razoáveis de repetibilidade ou comparação com um grupo de controle. Sua maturidade científica coincidiu com um momento da história em que os cientistas médicos estavam dominados pelo entusiasmo com os caminhos de pesquisa abertos pela teoria dos germes de Louis Pasteur. Hipóteses abundavam, mas pouco tempo ou energia mental eram dedicados ao estudo paciente, à experimentação ou coleta de indícios antes que a nova tropa de microbiologistas médicos se pusesse, de rabo abanando, a farejar ideias novas. Mesmo assim, a mídia, o público e uma turma de charlatães logo entraram na onda da autointoxicação no início do século XX. Além das cirurgias de cólon, surgiram alguns outros tratamentos contra as bactérias ruins. Um deles era a hidroterapia do cólon,
defendida até hoje pelos cispais medicinais, mas mal vista pela comunidade médica. O outro era ingerir uma dose diária de bactérias benéficas, o que chamamos agora de probióticos. As divagações de Michiko sobre o prolongamento da vida humana se originaram de um rumor que ouvirá de um estudante búlgaro. Dizia-se que entre os camponeses da Bulgária havia grande número de centenários e que o segredo de sua longevidade era uma dose diária de leite azedo, o iogurte. Claro que o sabor do leite fermentado vinha do ácido láctico produzido quando a bactéria que Michiko denominou bacilo búlgaro fermentava o açúcar da lactose. Hoje, esse grupo de bactérias é classificado como Lactobacillus delbrueckii, subespécie Bulgaricus, mas costuma ser chamado de Lactobacillus bulgaricus. O biólogo russo acreditou que essas bactérias produtoras de ácido láctico estariam desinfetando o intestino, matando os micróbios daninhos responsáveis pela senilidade e pela morte. Logo, vários comprimidos e bebidas contendo Lactobacillus bulgaricus Lactobacillus acidophilus se tornaram disponíveis nas lojas. Anúncios de resultados fantásticos encheram periódicos médicos e jornais. Os resultados são, no mínimo, surpreendentes. Não apenas o fim da depressão mental e física, mas uma enxurrada de vitalidade nova, alegava uma marca. A autointoxicação rapidamente passou a ser aceita por médicos e pelo público em geral, e, nas primeiras décadas do século XX, a indústria dos probióticos decolou. Mas não durou. A teoria da autointoxicação era um castelo de cartas científico que sustentava a indústria cada vez mais instável dos probióticos. Todas as camadas de hipóteses interligadas que formavam sua estrutura tinham seu mérito, mas pouquíssimos indícios para respaldá-las. Assim como com as promissoras e novas pesquisas sobre o papel dos micróbios patogênicos como causa de distúrbios mentais graves, Freud e seus seguidores derrubariam essa teoria. Paradoxalmente, ela seria substituída por um castelo de cartas bem mais pernicioso na forma da psicanálise e do complexo de Édipo. Um importante protagonista na derrubada da teoria da autointoxicação foi um médico californiano chamado Walter Alvarez. Usando pouco mais indícios do que os que respaldavam as ideias microbianas de Michiko, Alvarez adotou a teoria psicanalítica. Rotulava pacientes que levantavam a ideia de autointoxicação como psicopatas, dispensando-os após a consulta inicial. Em vez de adotar uma perspectiva médica, tendia a construir seus diagnósticos com base na personalidade e na aparência de seus pacientes. Segundo ele, mulheres que tinham enxaquecas, por exemplo, seriam aquelas com corpos femininos, pequenos, elegantes, com seios bem formados. Ele aconselhava seus colegas médicos a procurarem mulheres assim e verificarem seus sintomas de acordo
Mesmo a mais básica das queixas gastrointestinais, prisão de ventre, já não era vista pelos médicos da época como uma consequência de micróbios incômodos, mas como hipocondria crônica combinada com fixações erótico-anais. A ciência da autointoxicação sem dúvida carecia de rigor, até porque os microbiologistas não possuíam as ferramentas necessárias. Apesar disso, em meio aos charlatães, as limpezas do cólon e os iogurtes de origem microbiana duvidosa eram boas ideias. Somente em 2003 o valor dos probióticos no tratamento de distúrbios mentais voltou a ser discutido por um grupo corajoso de cientistas. Mas eles já dispunham da tecnologia de sequenciamento do DNA, um sistema de revisão científica por pares e um clima de pesquisa livre das nuvens contaminadas pela culpa do pensamento freudiano. Os probióticos, então, embora tenham conseguido manter sua presença nas prateleiras dos supermercados em forma de alimentos e comprimidos, só voltaram à consciência científica recentemente. Mais uma vez, a indústria dos probióticos está prosperando. Sem prometer nada, fabricantes de iogurtes e leites fermentados usam uma inteligente estratégia de marketing para sugerir que você vai se sentir mais brilhante, inteligente, vigoroso, menos inchado, mais desperto, feliz e saudável se tomar uma ou duas bebidas reforçadas com lactobacilos toda manhã. As marcas concorrem em torno das cepas contidas em seus produtos e de seus supostos benefícios. Pedidos de patentes reivindicam o direito de produzir e comercializar as combinações específicas de genes e cepas que dão a cada variedade de probiótico seus próprios poderes especiais. Lactobacillus rhamnosus. Mais Propionibacterium. Por exemplo, para expulsar a E. coli 0157 ou Lactobacillus, combinado com dialquil-isosorbido para combater a acne. Que tal uma inserção vaginal composta de 9 espécies de Lactobacillus e 2 de Bifidobacterium para equilibrar o pH vaginal? E que tal uma variante genética bem específica de Lactobacillus paracasei para as mulheres grávidas prevenirem a alergia em seu bebê recém-nascido? Tudo vai muito bem, mas, apesar das solicitações de patentes, as normas que regulamentam os medicamentos da maioria dos países não permitem que produtos contendo bactérias façam alegações de benefícios à saúde. O que antes eram apenas alimentos fermentados e suplementos dietéticos estão começando a agora aparecer remédios, graças às pesquisas científicas dos benefícios à saúde trazidos pelas bactérias vivas que eles contêm. Claro que, se espécies de Lactobacillus conseguem mesmo impedir infecções de E. coli, curar acne ou prevenir alergias, os fabricantes de iogurte vão querer que seus clientes saibam disso. Mas medicamentos reais precisam passar por uma cara bateria de testes
clínicos antes de serem liberados ao público. Ao menos em teoria, as companhias farmacêuticas precisam comprovar que seus remédios são eficazes e seguros. Claro que comer iogurte é seguro, mas será eficaz? Será que os probióticos conseguem realmente tornar você mais saudável e feliz? Em termos técnicos, a resposta é um retumbante sim, mas isto porque a própria definição de probiótico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os considera micro-organismos vivos que, quando ministrados em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde do hospedeiro. Portanto, perguntar se os probióticos funcionam mesmo não faz sentido. A pergunta real, então, é quais bactérias, e quantas delas, conseguem prevenir, tratar ou curar uma doença? Gostaria de surpreender você com histórias de recuperações milagrosas, provocadas por pouco mais que um pote de iogurte ou uma colônia liofilizada de bactérias amigáveis. Gostaria de lhe contar que Lactobacillus inventedus vai curar a febre do feno do seu filho e que Bifidobacterium fantasium vai ajudar você a perder peso. Mas é claro que as coisas não são tão simples assim. Em seu intestino existem 100 trilhões de micróbios. 100 trilhões. São mais ou menos 1.500 vezes o número de seres humanos vivendo no planeta. Tudo isso espremido dentro da sua barriga. Esses 100 trilhões de micro-organismos são formados por cerca de 2.000 espécies diferentes, entre as quais estão incontáveis cepas distintas, todas com um arsenal específico de habilidades genéticas. Sim, esses micróbios são na maior parte seus amigos, mas as relações entre eles nem sempre são tão amistosas assim. Populações lutam por espaço, expulsando oponentes mais fracos, espécies defendem seu pedaço mediante uma guerra química, matando quem ousar invadi-lo. Indivíduos competem por nutrientes, desenvolvendo uma cauda para se propelirem até territórios mais lucrativos. Agora imagine acrescentar um potinho de iogurte a essa confusão toda. Imagine o pequeno bando de turistas, nadando em meio ao leite e ao açúcar do iogurte que lhes servem de veículo, talvez uns 10 bilhões deles, em busca de um local onde se instalar. Pode parecer uma multidão, mas são 4 zeros a menos que a multidão já instalada. Um exército nada impressionante para um campo de batalha desse tamanho. Como filhotes de tartaruga se aventurando no vasto oceano pela primeira vez, muitos serão provavelmente destruídos aos primeiros salpicos de liberdade fora de sua garrafinha de plástico. Para aqueles que alcançam o intestino, algo com certeza possível, o desafio é se estabelecer e encontrar meios para sobreviver, algo difícil num território já lotado e nada acolhedor. Além da inferioridade numérica, o conjunto de habilidades desses bravos turistas é pequeno. Todos pertencem à mesma cepa de bactéria, com os mesmos genes, portanto,
os mesmos recursos. Em comparação com as mais de 2.000 espécies presentes no intestino e os mais de 2 milhões de genes que carregam, os turistas, probióticos ou não, têm um repertório bem limitado de truques sob a manga. Ao final, a influência que podem exercer sobre a saúde de seu hospedeiro, nós, importa tanto quanto qualquer outro obstáculo em sua jornada para trazer o benefício implícito em seu título de probiótico. Antes que eu seja processada, porém, permita-me dizer o que os turistas que conseguem se estabelecer por tempo e em número suficiente para fazerem algum efeito têm a oferecer. Não estou falando só de iogurte, mas de pílulas, barras, pós e líquidos de estilo mais medicinal que contêm bactérias vivas, às vezes mais de uma espécie. Comecemos pela expectativa mais básica que você poderia ter quando se fala em probiótico, algo que compense os efeitos colaterais mais desagradáveis dos antibióticos. A dizimação do exército da microbiota costuma aparecer como consequência indesejada quando tentamos eliminar um tipo de micróbio com antibióticos. Para muitas pessoas, cerca de 30% dos pacientes, o resultado dessa redução microbiana é a diarreia, chamada diarreia associada a antibióticos. Essa condição costuma passar depois que o tratamento termina, a não ser que você tenha o azar de ter contraído algo como C. diff. Como ocorreu com Peggy Canhai após sua cirurgia no pé. Se a diarreia é causada apenas pela perda de bactérias benéficas, substituí-las por mais bactérias boas deveria deter, ou ao menos melhorar, os sintomas. É o que ocorre. Não precisamos de nenhum voto de confiança para acreditar que, entre 63 testes clínicos bem projetados, incluindo um total de quase 12.000 participantes, descobriu-se que os probióticos reduziam muito as chances de desenvolver diarreia associada a antibióticos. Das 30 entre 100 pessoas que normalmente teriam diarreia, apenas 17 terão se estiverem tomando também um probiótico. Mas não é tão fácil decidir em termos exatos quais bactérias e qual dose são mais eficazes. É bem provável que antibióticos específicos tenham uma tendência maior a induzir diarreia, e saber quais são eles poderia transformar uma receita de probióticos combinados num meio de evitarmos esse efeito colateral. Os probióticos também dão sua contribuição aos bebês muito pequenos. Às vezes, quando nascem cedo demais, o intestino deles começa a morrer. Com o uso de probióticos preventivos, o risco de vida desses bebês prematuros diminui em 60%. Além disso, em bebês e crianças com diarreia infecciosa, os probióticos, particularmente uma cepa conhecida como Lactobacillus rhamnosus GG, reduziu a duração da doença. Mas e quanto às doenças mais complexas? E os transtornos que já se
estabeleceram para distúrbios mentais e autoimunes plenamente desenvolvidos, como diabetes tipo 1, esclerose múltipla e autismo. O problema dos probióticos é que são insuficientes e chegam tarde demais. As células do pâncreas que liberam insulina já pararam de funcionar, as células nervosas já perderam sua bainha e as células cerebrais em desenvolvimento já tomaram um rumo errado. Mesmo nas alergias, embora nenhuma célula seja destruída, o sistema imunológico já está descontrolado. Trazê-lo de volta à normalidade pode ser tão difícil quanto despertar as células do pâncreas ou revestir os nervos de volta. Estudos reais, bem projetados e revisados por pares descobriram que probióticos de diferentes marcas, espécies e cepas podem de fato deixá-lo mais feliz e saudável, melhorando o humor, aliviando irritações de pele e febre do feno, reduzindo os sintomas da SI, prevenindo a diabetes gestacional, curando alergias e até ajudando na perda de peso. Embora a maioria desses transtornos não seja totalmente curável, ao menos não em apenas poucas semanas ou meses de tratamento, os probióticos oferecem alguns benefícios. Mas é na prevenção, mais que na cura, que vemos melhor seu real efeito. Vejamos este experimento com camundongos, por exemplo. Existe uma espécie que, por uma peculiaridade genética, quase com certeza desenvolverá o equivalente da diabetes tipo 1 em ratinhos ao atingir a fase adulta. Mas quando os pesquisadores ministraram a eles todos os dias, a partir da quarta semana de vida, um composto chamado VSL-3, um probiótico formado por 450 bilhões de bactérias de 8 cepas diferentes, esse destino genético se atenuou. Enquanto 81% dos camundongos que receberam placebo desenvolveram diabetes ao atingir 32 semanas, somente 21% dos que receberam o probiótico desenvolveram a doença. Isso significa que 3/4 deles foram protegidos de um transtorno autoimune quase inevitável com uma única dose diária de bactérias vivas. Iniciar seu tratamento com probióticos um pouco mais tarde, com 10 semanas de vida, mostrou-se um caso em que se aplica a máxima do antes tarde do que nunca. Com 32 semanas, cerca de 75% dos camundongos tratados com placebo estavam diabéticos, mas apenas 55% dos camundongos tratados com probióticos haviam desenvolvido a doença. Embora menos impressionante, a redução nos casos de diabetes ainda assim foi significativa. As centenas de bilhões de bactérias contidas no VSL-3, que afirma possuir mais indivíduos e espécies que qualquer outro produto probiótico no mercado, de algum modo alteraram o desenvolvimento da diabetes nos camundongos geneticamente suscetíveis. Seria esperado que o sistema imunológico logo passasse a ter aversão às células do pâncreas, mas essas bactérias parecem impedir isso. O sistema imunológico dos camundongos tratados com esse
Probiótico arregimenta uma equipe de glóbulos brancos do sangue que marcham para o pâncreas, onde liberam um mensageiro químico anti-inflamatório que impede a destruição das células desse órgão. É um dado muito inspirador, talvez. Um tratamento com probióticos a intervalos adequados fosse capaz de deter essas doenças antes que se desenvolvessem em seres humanos também. Há um teste clínico em andamento para examinar essa ideia, mas os resultados ainda vão demorar algum tempo. Os probióticos, portanto, devem ter algum tipo de efeito sobre o funcionamento do sistema imunológico para serem benéficos à saúde. Voltando à origem subjacente das doenças do século XXI, a inflamação que assola nosso corpo. Os probióticos precisam derrotá-la para demonstrarem seu real valor. Você se lembra das células T reguladoras, T regs, de que falamos no capítulo 4? Elas são os generais do sistema imunológico encarregados de acalmar os linfócitos sedentos de sangue quando não há nada para atacar. Em última análise, esses generais são controlados pela microbiota, que recruta mais e melhores T regs para impedir que o sistema imunológico lance um ataque contra ela. Os probióticos imitam esse efeito, encorajando as T regs existentes a suprimir os membros rebeldes das fileiras do sistema imunológico. Mais uma vez, o probiótico VSL#3 mostrou um efeito benéfico sobre os camundongos, reduzindo o efeito do intestino permeável, que parece ser tanto causa quanto consequência da inflamação. Quando se trata de probióticos, 3 fatores são importantes. Primeiro, quais espécies e cepas o produto contém? Com frequência, essas informações não são detalhadas ou não correspondem ao conteúdo real quando é feita a cultura ou o sequenciamento de suas amostras. É provável que quanto mais espécies, melhor. Embora tenhamos pouca compreensão do impacto de diferentes cepas sobre o corpo. Segundo, quantas bactérias individuais ou unidades formadoras de colônia o FCS, o produto contém? Lembre-se da competição que esses turistas enfrentam em seu caminho pelo intestino. Quanto mais o FCS, maiores as chances de surtirem efeito. Terceiro, como essas bactérias estão embaladas? Os probióticos vêm em variadas formas: pós, pílulas, barras, iogurtes, bebidas e até cremes para a pele. Alguns vêm misturados com outros suplementos, um complexo multivitamínico, digamos. Simplesmente não se sabe o que esses compostos fazem com as bactérias, e muitos probióticos em forma de iogurte vêm acompanhados de uma boa dose de açúcar, o que pode até fazer com que ofereçam mais riscos que benefícios à saúde. O primeiro desses pontos, as espécies e cepas, é provavelmente o mais controverso. O legado de Michiko perdura até hoje em muitas das cepas
comercializadas como probióticos. Membros do gênero Lactobacillus. Apesar de todo o seu valor na produção de iogurte, não são tão numerosos assim na flora intestinal de um adulto. É verdade que eles prosperam no intestino de bebês nascidos de parto normal que mamam no peito, mas uma vez feito seu trabalho, sua quantidade passa a representar menos de 1% da comunidade bacteriana intestinal total. Os lactobacilos largaram na frente na indústria dos probióticos por um simples motivo: sua cultura é possível. Já que, ao contrário da maioria dos membros da flora intestinal, conseguem sobreviver em contato com o oxigênio. São relativamente fáceis de cultivar numa placa de Petri ou mesmo num tanque de leite quente. Isso significa que sua presença foi distorcida para mais nos primeiros estudos da flora humana. Se os probióticos tivessem surgido no admirável mundo novo do sequenciamento do DNA e das culturas anaeróbicas sem oxigênio, é provável que não tivéssemos selecionado os lactobacilos como o grupo mais adequado para fortalecer nossas colônias diversificadas. É verdade que os probióticos têm seu lugar, mas e se você estiver numa situação como a de Peggy Canhai? Com seu peso despencando e sem outras opções de antibióticos, ela estava desesperada. O risco de desenvolver megacólon tóxico passou por sua mente. Seu cólon poderia explodir de verdade, liberando seu conteúdo na cavidade abdominal. Se isso ocorresse, suas chances de morrer eram terrivelmente altas. No ano anterior, cerca de 30.000 pessoas haviam morrido de infecção de C. diff. Nos Estados Unidos, bem mais do que morrem de AIDS, por exemplo, e Peg não queria se juntar à estatística. Havia, porém, uma opção de tratamento. Peg ouvirá um amigo mencionar que sua irmã, que trabalhava como enfermeira, tinha lhe contado que pacientes com diarreia grave estavam recebendo uma terapia nova, disponível em poucos hospitais do mundo. Aparentemente, vinham melhorando. Peg estava disposta a tentar qualquer coisa. Após algumas ligações telefônicas para um desses hospitais, ela comprou passagens do Havaí para a Califórnia a fim de começar o tratamento. Seu marido iria acompanhá-la, mas não apenas para dar apoio moral. Seria ele quem forneceria a Peg a doação de que tanto precisava, um novo conjunto de micróbios. O fato de esses micro-organismos se encontrarem em suas fezes não desanimou nenhum dos dois. Simplesmente não. Havia outras opções. Conhecido como transplante da microbiota fecal ou bacterioterapia, o nome já indica em que esse tratamento consiste. As fezes de um indivíduo são coletadas e inseridas no intestino de outro. Parece nojento, mas não somos a primeira espécie a ter essa ideia. Outros animais, de lagartos a elefantes, entregam-se à coprofagia ocasionalmente. Para alguns deles, como coelhos,
Roedores. Comer as próprias fezes é parte essencial de sua alimentação, permitindo um segundo acesso aos nutrientes ocultos nas células das plantas. Depois de terem sido rompidas pelos micróbios do intestino. Não se trata de uma contribuição irrelevante à sua ingestão calórica. Ratos atingem apenas 3/4 de seu tamanho normal quando são impedidos de comer as próprias fezes. Para outras espécies, porém, a coprofagia é relativamente incomum e os zoólogos com frequência costumam considerá-la um comportamento anormal. As matriarcas de manadas de elefantes, por exemplo, produzem um esterco aquoso, aparentemente para que os membros mais jovens da manada possam apanhá-lo com suas trombas e ingeri-lo. Os chimpanzés também comem as fezes uns dos outros. De acordo com a zoóloga britânica Dame Jane Goodall, cujos estudos dedicados dos chimpanzés na Tanzânia levaram a uma revolução em nossa compreensão do comportamento desses primatas, alguns chimpanzés praticam a coprofagia quando têm diarreia. O excesso de frutas amadurecidas da floresta pode resultar num surto de diarreia, à medida que os micróbios do intestino dos chimpanzés se ajustam à nova fonte de comida. Dos animais estudados por Goodall, uma fêmea chamada Pallas, sofria de diarreia crônica intermitente por 10 anos. Sempre que a diarreia retornava, ela passava a ingerir fezes. De nossa recém-descoberta perspectiva microbiana, é possível especular que Pallas estivesse aproveitando as fezes de chimpanzés saudáveis para restaurar seu próprio equilíbrio microbiano. Talvez chimpanzés com diarreia, após se fartarem com uma nova colheita de frutas, sejam coprofágicos porque isso lhes permite adquirir de outros membros da tropa que já passaram por mais ciclos de frutas os micróbios certos. Embora seja algo raro na vida selvagem, animais presos em zoológicos têm um gosto especial pela coprofagia, para o prazer das criancinhas e o desgosto de seus cuidadores. Essa prática costuma ser atribuída ao tédio, acompanhada de comportamentos típicos, como se balançar para frente e para trás, andar de um lado para outro e se limpar obsessivamente. Um psiquiatra habituado a lidar com pacientes no espectro autista, com síndrome de Tourette e transtorno obsessivo compulsivo poderia observar algumas semelhanças entre esses comportamentos em seus pacientes e nos animais em cativeiro. Sem falar no fascínio pelas fezes. Tanto comê-las quanto esfregá-las por aí, exibido por crianças com autismo mais grave, bem como por alguns pacientes esquizofrênicos e com toque. A interpretação freudiana para a causa do comportamento repetitivo, tanto de animais quanto de pacientes, poderia ser de ausência dos pais ou frustração psicossocial. A interpretação fisiológica, porém, tem uma abordagem mais microbiana. Haveria melhor meio de corrigir uma microbiota aberrante que está produzindo um comportamento repetitivo do que consumir as fezes de indivíduos saudáveis? A coprofagia, então,
não seria uma conduta normal, mas sim adaptativa, um animal doente tentando corrigir sua desbiose. De fato, em experimentos, fornecer folhas fibrosas a chimpanzés em cativeiro reduz seu comportamento coprofágico. Na verdade, eles não as comem, mas as chupam e as colocam sob a língua. Trata-se de um palpite, mas será que estariam sugando a camada de bactérias que vivem de digerir essas folhas? Assim poderiam semear a própria microbiota com bactérias, ou genes bacterianos, que os ajudam a digerir seus alimentos, como os japoneses cuja microbiota contém genes de bactérias originárias de algas usadas no sushi que comem. Tendo acesso aos micróbios benéficos das folhas, talvez a coprofagia perca importância para os chimpanzés cativos. É fácil fornecer uma microbiota nova a camundongos de laboratório livres de germes. Basta hospedá-los com camundongos já colonizados. Alguns dias de coprofagia depois, os ratinhos passam a ter os mesmos micróbios. Tantos que, mesmo hospedar dois grupos de camundongos que já possuam um conjunto completo de micróbios pode resultar em mudanças nas espécies que cada um abriga. Em outro experimento interessante conduzido por Jeffrey Gordon na Washington University, em St. Louis, em 2013, pesquisadores tomaram dois conjuntos de camundongos livres de germes e inocularam um deles com a microbiota do intestino de seres humanos obesos. O detalhe desse experimento foi que cada uma dessas pessoas obesas tinha um irmão gêmeo magro. Assim, o segundo conjunto de ratinhos livres de germes recebeu micróbios do intestino dos irmãos gêmeos magros. Como era esperado, os camundongos com a microbiota obesa acumularam mais gordura corporal que aqueles com a microbiota magra. 5 dias após a inoculação, os dois conjuntos de ratinhos foram reunidos com seu colega correspondente, que havia recebido as bactérias do irmão gêmeo. Notável é que os camundongos obesos ganharam menos peso vivendo junto com seus irmãos gêmeos magros do que se não tivessem sido expostos a eles. Exame da microbiota dos dois grupos de camundongos revelou que a microbiota dos camundongos obesos havia mudado e passado a se parecer mais com a dos magros, enquanto a dos magros permanecerá estável. Se fossemos chimpanzés, poderíamos compartilhar nossas fezes para nos mantermos magros e saudáveis. Mas a boa notícia é que a coprofagia é inteiramente desnecessária para nos beneficiarmos da microbiota saudável de um colega humano. O que não quer dizer que a alternativa clínica, o transplante fecal, seja completamente palatável. Em sua forma mais grosseira, o procedimento envolve misturar fezes de um doador saudável com soro fisiológico, colocar tudo num liquidificador e depois esguichar esse composto no intestino grosso do paciente através de um longo tubo de plástico com uma câmera acoplada, um colonoscópio, inserido de baixo para cima, por assim dizer. Às vezes,
Os transplantes fecais também são realizados de cima para baixo. Via um tubo nasogástrico, que entra pela narina e desce pela garganta, chegando até o estômago. Um dos pioneiros no uso moderno dos transplantes fecais, Dr. Alexander Korutz, recorda suas primeiras experiências na preparação de suspensões fecais. Fiz os 10 primeiros transplantes da forma antiga, com um liquidificador, no banheiro da sala de endoscopia. Durante essa experiência, rapidamente percebi os obstáculos práticos à realização de transplantes fecais num ambiente clínico movimentado. A potência olfativa do material fecal humano se revela ao toque do botão do liquidificador e pode ser bem nauseante, capaz de esvaziar as salas de espera. Não apenas isso, mas preparar um aerossol das fezes, por mais livre de patógenos que seja, não é particularmente seguro para o médico que o faz. Mesmo os micróbios mais bem-intencionados podem ser prejudiciais se entrarem no lugar errado. O que é saudável no intestino pode ser muito nocivo nos pulmões. A ideia de transplantes fecais é nojenta, não é? Se você ainda estiver lendo, vou tentar acabar com essa má impressão. Para mim, existem duas formas de lidar com o fator nojo dos transplantes fecais. Uma é dourar a pílula, usar eufemismos e esperar que você não pense demais no assunto. A outra é confrontar seu nojo. Sim, parece repugnante, mas são apenas micróbios, plantas mortas e água. Cerca de 70% são bactérias. A cor marrom vem do pigmento dos glóbulos vermelhos decompostos, convertidos por seu fígado e ejetados como refúgio. E, sim, o cheiro é ruim. Mas não passam de gases, sobretudo ácido sulfídrico e outros contendo enxofre, criados pelos micro-organismos do intestino ao decompor os restos da sua alimentação. O nojo é uma emoção protetora que se desenvolve para nos manter afastados de coisas que podem nos fazer mal. Vômito, matéria em putrefação, nuvens de insetos, cadáveres de pessoas que não conhecemos nem amamos, coisas viscosas, pegajosas e fezes. Sentimos um nojo especial pelas fezes dos animais que comem carne. Onde você ia preferir colocar a mão? Num cocô de cachorro ou de vaca, e de nossos colegas humanos. No mundo inteiro, fazemos a mesma cara quando somos confrontados com algo nojento. Recuamos a cabeça, nosso nariz se achata e franzimos as sobrancelhas. Costumamos levar as mãos ao peito e nos afastar. Se a coisa for realmente repugnante, vomitamos na hora. Essa reação de nojo codificada pela evolução ajuda a evitar que entremos em contato com patógenos que poderiam estar no vômito, na matéria em putrefação, na coisa viscosa, na coisa pegajosa ou nas fezes. Portanto, não querer pensar em cocô, menos ainda no de outra pessoa, entrando em seu corpo, é perfeitamente natural. Mas, em vez disso, pense por
um momento numa transfusão de sangue. É provável que essa ideia não lhe cause tanto nojo. Pense em bolsas de sangue coletadas de doadores saudáveis, com cuidado e examinadas para evitar doenças que poderiam estar ocultas nas células ou no plasma. Rotuladas com o grupo sanguíneo correspondente e data de coleta, penduradas, salvando vidas. Uma imagem bem clínica, estéril, quase futurista. Mas o sangue, assim como as fezes, pode carregar patógenos, como o HIV e o micro-organismo que causa a hepatite. O sangue, assim como as fezes, apodrece quando é exposto a bactérias no ar. E as fezes, tanto quanto o sangue, podem salvar vidas. Pense na suspensão de microbiota fecal pelo que ela realmente é, um líquido com propriedades benéficas à saúde. O Dr. Alexander Koruts costuma contar a história de uma aluna de medicina que foi doar suas fezes para pacientes com C. diff. Quando ela contou aquilo aos amigos, muitos dos quais também estudantes de medicina, em vez de elogiarem sua abnegação e comentarem que precisavam também arrumar um tempinho para doar, como teriam feito se ela estivesse doando sangue, riram e zombaram de seus esforços. Os médicos do século XXI, que já conhecem o crescente estudo da microbiota, não foram os primeiros a descobrir as propriedades curativas das fezes. Um médico chinês do século IV chamado Jerome escreveu, em seu Manual de Prática e Emergência Clínica, que ministrar uma bebida feita das fezes de alguém saudável a pacientes com intoxicação alimentar ou diarreia grave proporciona uma cura milagrosa. O mesmo tratamento é mencionado 1200 anos depois, de novo em outro livro médico chinês, desta vez referido com sopa amarela. Parece que naquela época era tão difícil tornar os transplantes fecais palatáveis aos pacientes, metaforicamente falando, quanto agora. No entanto, convencer alguém que tenha passado os últimos 3 meses no banheiro e perdido 1/5 de seu peso corporal a dar uma chance ao transplante fecal é bem mais fácil. Para Peg Canhai, o nojo de transplantes fecais que porventura tivesse antes de ficar doente desapareceu. Na clínica da Califórnia, poucas horas após a colonoscopia e a irrigação com uma suspensão dos micróbios fecais filtrados de seu marido, ela já tinha melhorado. Pela primeira vez em meses não sentiu necessidade de ir ao banheiro toda hora, ficando 40 horas seguidas longe dele. Alguns dias depois, a diarreia havia desaparecido. Após 2 semanas, seus cabelos tornaram a crescer, a acne em seu rosto começou a sumir e Peg voltou a ganhar peso. A taxa de cura de infecções recorrentes de C. diff, com tratamento de antibióticos é de cerca de 30%. Mais de 1 milhão de pessoas são infectadas cada ano, e dezenas de milhares morrem. Mas o tratamento com transplante
fecal oferece uma taxa de cura superior a 80% para quem tem alguma recaída. Após o primeiro transplante, como aconteceu com PEG, um segundo transplante eleva a taxa de cura para mais de 95%. Difícil pensar em qualquer outra doença potencialmente fatal que possa ser curada em um só procedimento não cirúrgico, sem necessidade de remédios, a um baixo custo e com tão alta taxa de sucesso. Os transplantes fecais se tornaram a base dos tratamentos oferecidos pelo professor e gastroenterologista Tom Borode no Centro de Doenças Digestivas, em Sydney, na Austrália. Em 1988, esse médico teve uma paciente, Josie, que havia contraído uma bactéria quando foi passar as férias em Fiji. Desde então, vinha sofrendo de diarreia, cólicas, prisão de ventre e inchaço. O que deveria ter sido uma cura fácil com uma prescrição de antibióticos começou a se arrastar, chegando ao ponto de Josie tentar o suicídio. Borode, preocupado com o sofrimento da paciente, já não tinha opções para tentar restaurar seu estado de saúde. Ele mergulhou na literatura médica e descobriu o caso de 3 homens, uma mulher que, em 1958, haviam desenvolvido diarreia grave com dor abdominal após serem tratados com antibióticos, caso similar ao de Josie. 3 deles ficaram à beira da morte, na terapia intensiva, e as estatísticas não eram favoráveis, uma taxa de mortalidade de 75% na época. Seu médico, Ben Eisenman, resolveu tratá-los com um transplante fecal. Horas ou dias após receberem os enemas fecais, todos os 4 conseguiram se levantar e sair do hospital, completamente livres da diarreia que os atormentara por meses. Borode, entusiasmado com a possibilidade de cura de sua paciente, sugeriu-lhe a ideia. Esta, assim como Peg Canhai, estava disposta a qualquer coisa. O médico ministrou o transplante durante 2 dias. Alguns dias depois, Josie estava muito melhor, tanto que já podia voltar a trabalhar. A resistência a esse tratamento era tamanha na época que Borode não teve coragem de contar a ninguém o que fizera para ajudar Josie, mas daquele momento em diante, ele e sua equipe passaram a usar transplantes fecais sempre que acreditavam que uma restauração microbiana pudesse ser benéfica ao paciente. No decorrer do ano seguinte, realizaram 55 transplantes para curar problemas que variavam de diarreia e prisão de ventre a doença inflamatória intestinal. De todos os pacientes, 26 não melhoraram, mas 9 melhoraram e 20 se recuperaram por completo. Nos anos seguintes, Borode e sua equipe descobriram quais doenças respondiam ao transplante fecal. Atualmente, já realizaram mais de 5.000 transplantes, a maioria para tratar síndrome do intestino irritável com diarreia predominante e infecções por C. diff, com uma taxa de cura de 80% em sua clínica. O transplante fecal é de longe a terapia mais eficaz para essa forma de
SI. O tratamento da prisão de ventre é mais difícil, pois tem uma taxa de cura de apenas 30% e podem ser necessários muitos transplantes repetidos. Apesar dos casos de sucesso e da demanda dos pacientes, Borod e outros médicos que aplicam essa técnica costumam ser chamados de charlatães. Como as fezes não são um medicamento que possa ser fabricado e vendido, os transplantes não estão sujeitos às regras e regulamentações farmacêuticas, e como testes clínicos não são rigorosamente necessários, muitos médicos duvidam da real eficácia dos transplantes fecais. Mas Peggy Canhai e outras pessoas em sua situação têm se mostrado dispostas a aceitar a ideia. Nas palavras de Peter Vorvel, professor de Medicina e Gastroenterologia da Universidade de Manchester, meus pacientes de SI estão ansiosos por isso. Na realidade, são os médicos que costumam hesitar, seja devido ao fator nojo, seja por considerarem o transplante fecal uma pseudociência. Embora o Centro de Doenças Digestivas seja uma clínica de gastroenterologia, Borod testemunhou casos de pacientes de outras doenças que tiveram uma recuperação extraordinária. Não é nenhuma surpresa que alguns de seus pacientes com prisão de ventre e diarreia também sofram de certas doenças do século XXI. Bill, um homem que vinha sofrendo de esclerose múltipla havia anos e não conseguia mais andar, fez uma visita a Borod para um transplante fecal na tentativa de aliviar os sintomas de sua prisão de ventre crônica. Após vários dias de infusões fecais, começou a se sentir diferente. Com o tempo, recuperou a saúde e a capacidade de andar. Hoje, é como se nunca tivesse sido afetado pela esclerose múltipla. Bill não foi seu único paciente de doença autoimune a recuperar a saúde. Depois de receber transplantes fecais, 2 outros pacientes de esclerose múltipla, uma mulher jovem no estágio inicial da artrite reumatoide, uma vítima da doença de Parkinson e um paciente de púrpura trombocitopênica idiopática, uma doença em que o sistema imunológico destrói as plaquetas de sangue, se recuperaram após transplantes fecais. Resta verificar se essas curas, aparentemente milagrosas, se deveram aos transplantes ou foram remissões espontâneas. Como fezes não são medicamentos, e tudo de que você precisa é um liquidificador, um pouco de soro fisiológico, uma peneira e uma ajudinha de alguns vídeos do YouTube. Qualquer um pode ministrar seu próprio transplante fecal, e milhares de pessoas o fazem. Não é de estranhar que entre elas estejam pais de crianças autistas. O próprio Dr. Borod testemunhou melhorias no estado de saúde de crianças autistas após transplantes fecais e administração repetida de micróbios fecais através de uma bebida aromatizada. Sua intenção era aliviar os sintomas gastrointestinais, não os psíquicos, da doença, mas o médico conta que várias crianças melhoraram após o tratamento. O caso mais encorajador foi de
Uma criança com um vocabulário de pouco mais de 20 palavras que disparou para cerca de 800 nas semanas após a terapia microbiana. Por enquanto, tudo isso é circunstancial e nenhum teste clínico foi realizado para avaliar os efeitos do transplante fecal em pacientes autistas, embora alguns tenham sido planejados. Mas a falta de provas não é suficiente para deter os pais. Para muitos deles, qualquer tentativa é válida. Para distúrbios como autismo e diabetes tipo 1, os transplantes fecais podem, como os probióticos, ter chegado tarde demais e serem insuficientes. Se o dano já foi causado e as janelas de desenvolvimento se fecharam, a restauração da microbiota saudável pode apenas evitar danos adicionais. No entanto, no caso de outros distúrbios, com sintomas progressivos, talvez seja possível reverter os danos. Você se lembra do experimento no capítulo 2 em que a microbiota do intestino de uma pessoa obesa foi colocada num camundongo livre de germes? 2 semanas depois, o camundongo havia engordado, mesmo não comendo mais que antes. Mas o que aconteceria se você realizasse o experimento ao contrário? O que aconteceria se você transferisse a microbiota de uma pessoa magra e saudável para uma obesa? Foi exatamente o que uma equipe de cientistas do Centro Médico Acadêmico de Amsterdã fez. O objetivo não era ver se as pessoas obesas perderiam peso. Em vez disso, eles queriam descobrir qual seria o impacto imediato da microbiota magra. Será que receber uma colônia microbiana de uma pessoa magra melhoraria o metabolismo da pessoa obesa? No capítulo 2 mencionamos a existência de dois grupos de pessoas obesas, as saudáveis e as doentes. Os obesos doentes, de longe, a maioria, não são apenas gordos, mas também possuem sintomas do problema de saúde mais economicamente importante de que você nunca ouviu falar, a síndrome metabólica. Uma constelação perigosa de distúrbios, esta síndrome inclui não apenas a obesidade, mas diabetes tipo 2, hipertensão e colesterol alto. Gastam-se bilhões todos os anos para tratar as vítimas da síndrome metabólica, que, em última análise, está por trás da maioria das mortes no mundo desenvolvido. No topo da lista de mortes associadas à síndrome metabólica estão a doença cardíaca, cânceres relacionados ao sobrepeso e derrames. Um dos aspectos da síndrome metabólica, a diabetes tipo 2, oferece um ótimo indicador da saúde de uma pessoa. Ao contrário da variedade tipo 1, cujas células produtoras de insulina foram destruídas pelo sistema imunológico, o diabético tipo 2 costuma ser capaz de produzir insulina. O problema é que suas células não reagem a ela. A insulina é um hormônio que instrui as células do corpo a armazenarem glicose, o açúcar, do sangue na forma de gordura quando ela não é necessária para gerar energia naquele momento. A glicose proveniente da comida
corresponde à liberação de certa quantidade de insulina para evitar que os níveis de glicose no sangue fiquem perigosamente altos. Mas se os níveis de insulina no sangue estão sempre elevados, o corpo começa a ignorar o pedido de armazenar glicose. Isso constitui a resistência à insulina, uma condição perigosa. Cerca de 30% a 40% das pessoas com excesso de peso ou obesas têm diabetes tipo 2, e 80% delas acabarão morrendo de complicações cardíacas. Em pessoas saudáveis, com excesso de peso ou não, o nível de açúcar no sangue sobe brevemente após uma refeição. A concentração de glicose do sangue aumenta, a insulina é liberada e o nível de açúcar no sangue volta a cair. Essa reação rápida indica que as células são sensíveis à insulina, ou seja, estão obedecendo às instruções de armazenar a glicose para uso posterior. Entre as pessoas resistentes à insulina, não existe esse pico de glicose. O açúcar no sangue aumenta, mas começa a cair bem devagar. Um meio de reverter a resistência à insulina poderia impedir muitas mortes associadas à síndrome metabólica, assim como transferir micróbios de pessoas obesas para camundongos pode fazer com que eles ganhem peso. Vries e Neudorp, que estavam conduzindo o estudo holandês, quiseram saber se transplantar fezes de pessoas magras saudáveis para pessoas obesas poderia atenuar os sintomas relacionados ao excesso de peso. Para isso, começaram um teste clínico que chamaram de administração fecal para perder resistência à insulina. Será que um transplante fecal de microbiota magra poderia torná-las mais sensíveis à insulina? Será que suas células passariam a armazenar glicose mais rápido? Eles trataram 9 homens obesos com uma infusão das fezes de doadores magros e outros 9 com uma infusão das próprias fezes para serem o grupo de controle. 6 semanas após o transplante fecal, os homens que receberam as microbiotas magras se tornaram mais sensíveis à insulina. Suas células passaram a armazenar glicose no dobro do ritmo anterior, quase igualando a sensibilidade à insulina dos doadores saudáveis magros. Os homens obesos que tiveram as próprias fezes postas de volta em seu intestino armazenaram glicose no mesmo ritmo, sua sensibilidade à insulina permaneceu baixa como antes. É incrível pensar que os micróbios vivendo em seu intestino podem representar a diferença entre ser saudável e sofrer de um distúrbio com 80% de chances de doença cardíaca. A diversidade da microbiota dos homens que recuperaram a sensibilidade à insulina aumentou, passando de uma média de 178 para 234 espécies. Entre as espécies extras, estavam grupos de bactérias produtoras do butirato, um ácido graxo de cadeia curta que desempenha um papel importante na prevenção da obesidade. Esse composto é benéfico para as células do intestino grosso, fortalecendo as cadeias de proteína que unem as células de sua mucosa,
cobrindo-a de uma camada espessa de muco e impedindo o intestino de se tornar permeável. Vries e Neudorp também querem saber se os transplantes fecais de micróbios magros podem causar a perda de peso em pessoas obesas, como acontece com os camundongos. Um segundo teste é a aberração. Neste caso, examinando os diferentes grupos bacterianos e as funções que desempenham, podemos julgar mais facilmente se a microbiota ocidental está danificada ou é apenas diferente. Os pesquisadores descobriram que os níveis de 92 espécies permitiam prever se a microbiota viera de um intestino norte americano ou não. Destas, 23 pertenciam a um só gênero, Prevotella. Você deve se lembrar dele. É o mesmo encontrado no intestino das crianças de Burkina Faso, citadas no capítulo 6, que tinham esse grupo de bactérias devido à sua alimentação. As células de plantas fibrosas nos cereais, favas e verduras que comiam tornavam os membros do gênero Prevotella as espécies dominantes em sua flora intestinal. Obviamente, as amostras que continham essas 23 espécies de Prevotella pertenciam à microbiota dos habitantes de culturas pré-industriais. Os pesquisadores também quiseram descobrir quais enzimas eram mais diferentes entre as amostras. As enzimas são as abelhas operárias do mundo molecular, cada uma tem uma função específica, decompondo proteínas, por exemplo, ou sintetizando vitaminas daquelas produzidas pelos micróbios no intestino das amostras. 52 se distinguiram. Na verdade, o microbioma dos norte-americanos continha mais genes para enzimas sintetizadoras de vitaminas. Eles também haviam produzido mais enzimas para decompor substâncias farmacêuticas, o metal pesado mercúrio e os sais de bile produzidos pelo consumo de alimentos gordurosos. Em essência, as diferenças entre o microbioma das amostras refletiram as diferenças entre mamíferos carnívoros e herbívoros. Enquanto os micróbios no intestino dos norte-americanos eram especializados em decompor proteínas, açúcares e substitutos do açúcar, os do intestino dos índios e habitantes de Malawi eram mais adequados para decompor os amidos encontrados em plantas. A restauração microbiana é um campo novo e incerto da medicina. Quaisquer que sejam as possibilidades médicas da probiótica, da prebiótica, dos transplantes fecais e da terapia de ecossistema microbiano, vale o velho ditado: é melhor prevenir do que remediar. Nossa espécie chegou perto de perder para sempre a diversidade microbiana que nos torna humanos. Não fossem as sociedades remanescentes vivendo livres de antibióticos e de fast food em algumas partes do mundo, jamais saberíamos como a microbiota do intestino humano deveria ser. Agora, cabe àqueles de nós cujo ecossistema interno já reflete a perda de biodiversidade do planeta Terra virar o jogo para o bem de nossos filhos e netos.